Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou a cantora Manuela Stelfeld e nesse momento aqui eu me coloco diante da presença de Deus para estar gravando esse vídeo. Confesso que eu não queria gravar, mas o Espírito Santo de Deus, ele me concebeu a estar gravando esse vídeo. Ele me convocou a estar gravando esse vídeo. Porque Deus, ele não faz nada sem antes consultar os seus profetas, que está lá em Amós, o capítulo é 3 e o versículo é 7. Fala que Deus não faz nada. 15 minutos e a Fala dor que de Deus não faz cabeça já nada, era. nada, Chama nada, sem antes consultar os seus profetas. Fala que Deus não faz nada sem consultar os seus profetas. Nada, nada faz o Senhor sem consultar os seus profetas. E Deus, ele falou comigo em sonho. Ele falou comigo através da palavra. E ele usou pessoa para confirmar que era para mim falar. E ele também confirmou também através de sonho, né? O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo em sonho, mas ele também confirmou em sonho o que era para mim falar. E ele também usou pessoa para me confirmar que era para mim falar. E o Espírito Santo de Deus, ele diz em sua palavra que se encontra em Atos, o capítulo é 2, o versículo 17, o versículo 38 e 39 também. Essa palavra de Deus lá, ela fala que Deus daria visões aos jovens, que as pessoas mais velhas sonhariam sonhos, que os jovens teriam visões e que os adultos profetizariam. E dando Deus aos jovens visões, aos adultos visões, é assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. Ele não faz nada sem antes consultar o seu profeta. Ele não faz nada sem antes confirmar. Ele não faz nada sem antes confirmar. E eu confesso que eu relutei muito, não queria gravar esse vídeo. Mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pediu para mim fazer isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Ele me mostrou. O Espírito Santo de Deus, ele falou para mim. Falar pra minha igreja. Recebe, ará, lamada, cantará, labá, cantar, subir, cante, alamanai. Falar pra minha igreja que eu te mostrei em sonho. E é muito forte, igreja, o que Deus me mostrou em sonho, é muito forte. O Espírito Santo de Deus, ele me mostrou em sonho. Ele me mostrou em sonho a cantora internacional Madonna. E Deus me mostrou nesse sonho essa cantora internacional secular Madonna em um show que ela fazia, porque ela faz shows. E Deus me mostrou que em um desses shows que ela fazia, Deus me mostrou ela. É muito forte, igreja, meu Deus. Deus me mostrou ela, metade homem, metade mulher. E Deus me mostrou ela falando palavras que não eram boas,
palavras que amaldiçoavam o povo, palavras que eram negativas, espiritualmente falando, não eram palavras boas para uma pessoa ouvir. E aquelas pessoas ouviam aquelas palavras sem entender. Aquelas pessoas também ficavam sem entender, assim, de ver ela assim, metade homem, metade mulher. E aquelas palavras que aquela mulher falava era para amaldiçoar as pessoas que estavam ali no seu show. E também para amaldiçoar aquela cidade daquele evento que ela estava participando. E pode muita gente não acreditar, mas eu acredito muito no que Deus fala comigo. Eu sei quem me chamou. E quem me chamou não falha. E quem me chamou fala comigo. E pode muita gente não acreditar, mas a maioria dos famosos seculares tem pacto com o inimigo em troca de fama. Redes de televisão que, em troca de fama, audiência, tem pacto com o mal. Pode muitas pessoas não acreditar, mas eu acredito muito no que Deus fala comigo. Eu sei quem me chamou. E quem me chamou não falha. E nunca falhou. E a sua palavra confirma, porque a sua palavra não volta vazia. Ela é viva e eficaz. E ela ida, ela não volta vazia. Ela proferida, falada, ela não volta sem eficaz, sem ser feito efeito. Ela não volta vazia. Então, o que Deus me mostrou? Deus me mostrou que depois que aquela mulher falou aquela palavra no show, naquela cidade, era muita gente naquele show. Era milhares e milhares e milhares de pessoas naquele show. Tiriricam tarai, tiriricam tarai, tiriricam tarai. E depois que aquela mulher falou aquelas palavras, eu vi um clarão que se acendeu naquele show. E depois daquele clarão que acendeu naquele show, eu não vi mais nada. Mas Deus falou para mim. Deus falou para mim com aquele clarão: eu vou cobrar. Eu vou passar. Eu vou cobrar da cidade de São Paulo. Olha a autoridade que Deus dá na minha voz. Porque o Espírito Santo de Deus que está falando, não é eu. Eu vou cobrar da cidade do Rio de Janeiro. Pensaram que o show que a cantora internacional Madonna fez no Brasil, que ela fez no Rio de Janeiro, pensaram que aquele show que ela realizou ia ficar por aquilo mesmo. Por onde ela passa, por onde ela tem feito esses shows aí, macabros, diabólicos, porque ela falava palavras diabólicas no show. E por onde ela passa e faz os shows dela, os rituais dela, ela deixa aí essa mensagem macabra, essa mensagem negativa para o público. Além de um monte de coisa envolvida por trás, sensualidade, promiscuidade, pecado. E ela fez esse show no Rio de Janeiro e o público pensou que ia ficar por isso mesmo. Ela proferiu diabolicamente falando aquele show e aquelas coisas que aconteceram lá, e as palavras que é falado, e as coisas que é feito, mostradas, oferendas, as coisas que é feito, e acharam que ia ficar por isso mesmo. Mas por causa desse show que essa mulher consagrou ao inimigo, por causa das palavras consagradas ao inimigo que essa mulher faz nesses shows,
por causa de tudo que é feito nesse show, cantado nesse show, realizado nesse show. Por causa disso, Deus vai cobrar de São Paulo, Deus vai cobrar de Rio de Janeiro. Existem muitas pessoas falando sobre outras cidades. Eu não posso falar sobre outras cidades. Eu só posso falar sobre as cidades que Deus me mostrou. Eu só posso falar o que Deus mostrou para mim. Porque Deus tem experiência para com cada pessoa de uma maneira diferente. Deus tem experiência diferente com cada pessoa. Então eu só posso falar aquilo que Deus falou e mostrou para mim. Eu não posso falar o que eu não vi. Eu não posso falar o que eu não vivi. Eu só posso falar e passar aquilo que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Eu não posso passar dali, porque se eu passar dali é carne, aí a cobrança vem pra mim. Então eu só posso falar aquilo que o Espírito Santo de Deus ordenou e mostrou, somente até ali. Eu não posso passar dali. Então para cada pessoa Deus mostra uma coisa diferente, porque Deus trabalha com pessoas de maneira diferente, com experiências espirituais e sobrenaturais, com pessoas de forma diferente. Porque cada um tem a sua intimidade e o seu tempo com Deus de uma maneira diferente da outra pessoa. E Deus me mostrou que por causa do show dessa mulher macabro, diabólico, consagrada ao diabo, as coisas que foram feitas ali naquele dia, por causa disso Deus vai cobrar de São Paulo e Rio de Janeiro. E Deus me mostrou também que Ele vai cobrar de São Paulo e Rio de Janeiro por causa dos carnavais. Olha a autoridade que Deus deu na minha voz, porque até então eu estava falando normal, mas o Espírito Santo de Deus me deu autoridade na voz, porque é Ele que está me usando para falar, não é eu. Remandará labá cantar chubiri cantará manai. Recebe ararabara cantará nabá cantará bá tiriri cantará no encantará labá cantar tiriri cantará tiriri cantará tiriri cantará. Meu Jesus é muito forte. Jesus vai cobrar de São Paulo e Jesus vai cobrar de Rio de Janeiro. Além, por causa do show dessa Madonna, Deus vai cobrar também de São Paulo e Rio de Janeiro. Por causa dos carnavais, festa da carne. Por causa das paradas LGBTQIA+, Deus vai cobrar. Porque estão agora querendo mexer com as crianças. Já mexeram com a igreja. Já mexeram com a igreja. E agora com as crianças que querem mexer. Já mexeram com a igreja. E agora querem mexer com as crianças. E com a igreja do Senhor. E com a noiva do Senhor, e com a menina dos olhos do Senhor, e com as crianças do Senhor. Ninguém mexe, ninguém toca. Quando a gente mexe, quando as pessoas mexem com qualquer outra coisa, é ela e Deus, é ela e ela. Mas quando os eventos mexem com a igreja, e quando os eventos e as pessoas mexem com as crianças, aí o bicho pega. Aí daquele que toca no ungido do Senhor. Aí daquele que toca no noivo, na igreja do Senhor. Aí daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus. Aí daqueles que tocam nas crianças, nos pequeninos, nos querubins, nos serafim, nas criancinhas. Nas criancinhas de Cristo, os cordeirinhos de Cristo, essa é a palavra que eu queria falar, os cordeirinhos de Cristo. Ai daqueles, ai destes. E por causa do show da Madonna, e por causa dos carnavais, da festa da carne, que Deus não aguenta mais, porque a podridão, o pecado, cheira mal as narinas de Deus, o nariz de Deus cheira mal. Chega como cheiro mal.
os meus cheiram mal, imagina o de Deus. Se os meus cheiram mal, o pecado, imagina chegando às narinas de Deus, os narizes de Deus, imagina. E Deus não suporta mais o pecado, Deus não suporta mais tanta coisa. Meu Jesus, só de falar dá uma sensação ruim, só de falar dá um embrulho aqui dentro. Parece que a pessoa vai vomitar, porque aqui, ó, tranca tudo aqui, ó. Parece um esgoto. Parece um esgoto. As expressões faciais que a gente faz é porque as sensações espirituais que a gente sente, porque Deus nos dá o dom para isso. Quando a gente se dispõe a Ele, a servi-lo com sinceridade, com verdade, com fidelidade, com coração, com honestidade, com sinceridade, com verdade. Quando a gente se dispõe a servir o Senhor nesse sentido, Ele nos dá essas sensações, Ele nos dá os dons. Porque a gente já não vive mais nós, quem vive em nós é Cristo. E se Cristo vive em nós, Ele nos dá sensações que o mundo não conhece. E só quem está preparado e tem estômago e fôlego para isso, consegue dimensionar isso. E por causa do show dessa mulher, por causa dos carnavais, por causa do pecado, por causa das paradas LGBTQIA+, que já tocaram na igreja, já brincaram com Deus, já zombaram de Deus, tanto os carnavais quanto as próprias paradas da LGBTQIA+. Já brincaram com a igreja, já zombaram de Deus, e agora querem mexer nas crianças. E na igreja, nas crianças, ninguém toca. E por causa de tudo isso que foi falado aqui, por causa de toda essa consagração ao mal que foi falado aqui, que foi feito, por causa disso, Deus vai cobrar. De São Paulo e Rio de Janeiro. Prepara São Paulo. Prepara Rio de Janeiro. Porque Jesus vai operar naquele lugar. Aqueles que estão em Deus, aqueles que são dele, Ele vai guardar, Ele vai livrar, Ele vai proteger. Mas aqueles que não estão no Senhor, estes toma cuidado, porque não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito pra gente ver o que Deus vai fazer em São Paulo e Rio de Janeiro. É triste, infelizmente, mas é verdade. Depois vocês vão falar aqui pra mim no vídeo: nossa, bem que aquela irmã de Deus falou que Deus iria passar nessas duas cidades, e Deus passou. Por mais triste que seja, é necessário. É necessário para ver se o povo acorda, para ver se o povo se volta para Jesus, porque o povo deixou de crer em Deus, porque o povo parou de buscar. É necessário dar um chacoalhão para ver se o povo acorda, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí, mas ninguém quer acreditar. Eu deixo essas palavras aqui. A palavra hoje está em Amós, no capítulo 3, o versículo 7. E a palavra também hoje está em Atos, o capítulo 2, o versículo 17, o versículo 38 e o versículo 39 também. Espero que Deus tenha falado com vocês, espero que Deus tenha tocado em vocês. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e sentirem de compartilhar. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar. Orar. Orar pelas pessoas. Orar pelas cidades. Orar pelo Brasil, pelo país. Porque o que vem por aí, olha, não é brincadeira. Não é brincadeira.
Nós temos muita responsabilidade de estar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Porque é uma coisa séria. E o que vem pela frente não é brincadeira. Prepara, Jesus tá voltando. Prepara, Jesus tá voltando para estar em São Paulo, para estar em Rio de Janeiro. Se ele já fez em outras cidades, não queira imaginar o que ele não vai fazer em São Paulo e Rio de Janeiro. Ore, vigie, jejue e creia no que Deus vai fazer. Mas olha, compartilha com quem você sentir. Vamos alcançar o máximo de pessoas. Vamos avisar o máximo de pessoas. Vamos avisar o máximo de pessoas. Vamos alertar o máximo de pessoas. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Estaremos orando, estaremos intercedendo, estaremos torcendo. Mas não se assustam com o que ele vai fazer em São Paulo e Rio de Janeiro. Porque Deus já tinha avisado. E quando Deus avisa, ele cumpre. E quando Deus avisa, ele faz. É triste, dói, é sofrido, mas é necessário. E na visão que Deus me deu, eu e minha esposa, nós íamos para uma dessas cidades para ajudar a socorrer pessoas que lá se encontravam necessitadas de ajuda. Recebe essa palavra, porque se eu passar daqui a carne e eu vou obedecer a voz do meu Deus, recebe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor.